É isso aí, pessoal. Estamos mais uma vez aqui com Papo nas Estrelas. Essa semana a gente assistiu Charlie X, ou Estranho Charlie aqui no Brasil. E então, vamos lá. Vamos ver por que Charlie é tão estranho. Então é isso aí, voltamos. Essa semana vamos falar sobre Charlie X. E essa semana a gente tem um novo convidado também. Antes de tudo, eu sou o Japs. Eu sou o Di. Sou Esse o aqui? Marcos. Olá, eu sou o Marcos. Sou o Daniel. Docinho. E eu sou Newton. E vamos lá, galera. O que vocês acharam de Charlie X? Eu dou a palavra pra você, Jobs. Nossa, mas tão rápido assim, meu Deus, pode, que é você tudo tá, cheio, ok. que você tá do lado, Esse né? episódio vai ser todo cheio de novidades. Você Vamos lá. começa. Charlie tem uns problemas muito sérios. Charlie tem. Charlie, problemas com o papai, né? Muitos Muitos. problemas. Daddy issues. E com mulheres também. Com mulheres também. Todo mundo que ele apaga é menina. É. Não, Todos. tem o cara Tem um do... instrutor só. Tem um instrutor de treino lá. É, Ah, instrutor sim, mas- não. Ele é um camisa vermelha da academia, né? Mas é inacreditável. Ele encontrava alguém, ele encontrava uma mina no corredor e tchau. É. Encontrava os caras e sai de perto e abraça e tudo. Isso parece que tem- é só mina só nessas horas. É, temos algo estranho aí acontecendo com o Charlie, né? É legal que esse episódio ele centra mais na adolescência do Charlie. Então ele tá Sim. tentando emular todos os desafios que um adolescente em teoria passaria se estivesse no espaço. E esse ator, ele tem 27 anos, né? Ele é 10 anos mais velho que o Charlie. E ele vende bem a ideia de que ele é um adolescente, né? Robert Howard Pois Jr., é. não é? Eu deveria ter anotado o nome dele, eu não anotei, mas Robert alguma coisa. embaixo vai acontecer. Robert Walker Jr., se eu não me engano. Além das E- dificuldades, acho que a rebeldia, né, do adolescente, Sim. né, a fase rebelde. O Kirk deixa bem claro, né? Ele é um homem num corpo... Não, ele é uma criança num corpo de homem tentando ser adulto com um adolescente atrapalhando o percurso, né? Foi genial. É Essa muita frase é coisa. ótima, né? É muito elemento pra equacionar. É. É muita coisa pra equacionar. Eu achei que esse foi um dos... Eu sei que eu devia estar dando essa nota no final, mas eu acho que esse foi um dos melhores episódios, assim, que eu assisti até agora. Pelo menos eu fiquei super... Uau! Eu fiquei mal, assim, nesse episódio, cara. Me deu um... Não, um episódio bom mesmo, assim. Muito E bom. é escrito pela DC Fontana, né? Que é uma das roteiristas que é uma mulher, né? A Dorothy Fontana. Naquela época, quando eram mulheres, eles colocavam iniciais para não dizer que era uma mulher sim. escrevendo, né? E... Acontece até hoje, né? Até hoje, é. Até hoje isso acontece. E esse episódio, ele foi... só fechando uma coisa a respeito do ator, do Charlie, ele é um ator metódico, né? Então ele não sai do personagem nunca, nem quando a câmera não está filmando. Então ele se isolou da equipe de filmagem durante todo o processo. Ele filmou, parece que todas as cenas dele em uma semana. E ele se isolava de todo mundo da equipe, não falava com ninguém, ele queria ser estranho, ele tratava as pessoas meio mal no set e tal, porque ele não saía do personagem. Batia na bunda das meninas. Batia na bunda das meninas e tal. Bacana. Talvez isso tenha contribuído com a maneira que os outros personagens olhavam diretamente pra ele. Sim, sim. Os atores metódicos eles causam essa estranheza no set, né? Assim.
E ele quis isso. Eu vou ser um alienígena, apesar dele ser um humano, mas eu vou ser um alienígena porque fui Culturalmente, eu sou... culturalmente ele se criou, né, num outro planeta e com uma outra cultura e tal. Na teoria, né, até esse ponto do episódio ele se criou sozinho, né? E então ele quis causar essa estranheza no set de filmagem mesmo, né? E isso é bem curioso, né? Ah, pelo jeito foi efetivo. Foi efetivo, é. O personagem em si, ele é muito marcante, né? Demais. O momento que ele aparece, você já vê que tem alguma coisa errada com ele, né? Você já absorve o personagem dele logo de cara, assim. Logo depois de 3 segundos ele 3 já... segundos. já dá um videozinho dele. Ele já mostra que tem algo exato. errado nele. A primeira impressão que eu tive quando ele virou os olhos é que ele não era legal, não. Mas tem algo zoado com esse moleque. Ao longo do episódio você percebe que ele não era é bom, mal. não. Ele não é mal. Não é um cara mal. Ele dá pra discutir isso, né? Sim, é porque eu acho que como ele não teve uma referência paterna, né, então ele foi desenvolvendo o próprio caráter. Não teve, né? Teve sim. Teve. Os Tasians, né? Ah, sim, mas não eram bem amigos, né? Porque pelo que ele falou, eles não tinham coração. Mas, cara, Bom, então isso é uma coisa que me incomoda no roteiro, cara. Bem no final, assim, quando... A gente já vai pro final do episódio, mas enfim. Quando ele tá bem no final do episódio, que o Kirk meio que fica assim... Ah, beleza, eu quero que o moleque fique e tal. Eu acho que ele tem o direito de ficar, mas eu não tenho o que fazer, né? Então leva ele, né? O Kirk fica meio sem opção, né? E o Charlie, não quero ir. Ele fala, eu não consigo tocá-los, eu não consigo nada. Eles não amam, né? Pô, não amam, cacete, eles estão assumindo a bronca, né? Falando, não, a gente deu o poder pra eles, ele é um problema pra vocês, a gente vai criar. Pô, isso é amor, né? Eu tô pegando um problema que não é meu e tô assumindo a bronca desse Mas moleque. pode ser que é aquela rebeldia, né? De 17 anos com os pais, né? Tipo, os pais têm uma maneira de demonstrar como ama e ele não configura isso. Cara, esse episódio inteiro eu vi ele com um paralelo entre um adolescente, cara. Então eu sou incompreendido por todo mundo, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu não sei o que eu tô sentindo. Eles não sentem, eles não me entendem. Na verdade é exatamente o que você fala dos seus pais, velho, chatos, quando você é adolescente. Você é um pouquinho Esse é o ponto mesmo, né? Até mesmo eles não amam, né? Isso não eles quer não me dizer amam e que tal. eles não teriam amor, mas que ele não chegava esse amor. Eles me odeiam, eles não foram legais comigo. Tipo, essa insegurança é típica de um adolescente. Sim. Então eu achei extremamente bem montado. E os Tasians, né, são muito pais, né? Eles estão dando tudo que eles podem pro moleque, né? Eu te dei o poder. Te deu um poder muito maior do que você teria se você fosse criado na Terra. Eu te dei um poder pra você sobreviver. Eles deixam bem claro isso. Então, eu te dei vida, né, no caso. Né? Ele, de uma certa forma, ele tá tratando como se fosse um filho. O Spock até comentou que ele, por conta dele mesmo, ele teria comida por um ano só, né? Sim, ele faz essa conta, né, em algum ponto, aí ele argumenta, não, eu comi as plantas, uns legumes, sei lá o que tinha lá. Enfim, um moleque de 3 anos ir lá e colher e tal, né? Você já também sente que tem algo estranho ali, né? Alguém criou esse moleque, né? Ou alguma coisa. Ou alguma coisa. Alguma coisa pra ele. E eu achei bem interessante, assim, como que eles representaram o adolescente, né? Inclusive, o Roddenberry, ele tinha escrito um argumento de roteiro de uma página sobre era um esboço de história, né? E chamava The Day Charlie Became God, né? O dia que Charlie se tornou Deus. E era uma páginazinha assim sobre um bem esboço. Eu acho que seria legal um episódio com um moleque assim, que ele ganhasse superpoderes e tal, tivesse um poder psíquico e tal, blá. Mais uma vez, poder psíquico. Mais uma vez, é sempre. Terceira vez. Em 4 episódios. Em 4 episódios, 3. Também. Alguma coisa muito em voga na cultura deles, provavelmente. Não, Anos 60, né, cara? Anos 60, cara. Então, em 3 episódios, na verdade. Esse é o terceiro episódio que a gente tá assistindo, não? Esse é o terceiro episódio. Não, são os 2 pilotos.
Os dois pilotos? Contando com o piloto zero, Ah. o primeiro É, o negado. The Aí a Cage, gente tem Where No Man Has Gone Before. Esse é o quarto. Before, Esse depois a é o gente quarto. tem Man Trap, Man esse é o Trap. quarto episódio. Ah. Em 4 episódios, 3 episódios são Três episódios poderes são psíquicos. coisas Mas psíquicas. então, mais um episódio também falando sobre poder absoluto corrompendo absolutamente. Sim. Sim, Que não é a gente psíquico, cai- mas é como se fosse também, né? Aquele conceito romântico de poder e responsabilidade, né? Sim. A teoria do tio Ben. Great power comes great responsibility. Pois e tem um outro detalhe também, só que eu não me recordo agora, mas eu vou recordar logo. Pode Bom. passar para o próximo tópico. E aí ele também esse roteiro parece que passou por um outro tratamento também de roteiro, onde o nome do episódio ia chamar Charlie's Law, a Lei de Charlie, que era meio um trocadilho com a Lei de Charlie da física, que o volume de um gás depende de acordo com a temperatura. Né? Então, se tem mais temperatura, o gás expande e ocupa mais espaço. Né? Então É Lei de Boiler, verdade. Isso. Lei de Boiler. Lei de Ele Boiler. no meu pai na faculdade. Seria um trocadilho com uma brincadeira com essa lei, né? Fez Charlie's sentido. Law. Não, faz E, sentido. e aí depois virou Charlie X. Deve ser O porque que- Charlie Strange, né? Deve ser É. tipo um trocadilho. Eu gosto de Charlie X, acho legal o nome. Igual Gosto. Cheeseburger, é legal. X-Burger, né? X-Burger. Exploitation também. É porque a Dani Docinho ficou falando Charlie Cheese. Charlie Cheese. Tem um... Ah, é bonitinho, Tadinho, vai. né? Eu lembrei do que eu ia falar. Era... Como é que era o nome daquele rapaz lá que fica com os olhos prateados assim do segundo episódio? Era o melhor amigo do... É, o melhor amigo do Melhor Kirk, amigo ele do era Kirk. o... Gary. Gary... Né? Gary alguma coisa. Gary... Não era Smith. Stevens. Gary... Não, é Gary. Então, Gary. vocês perceberam alguma semelhança entre o Charlie e o Gary? Uhum. Os dois Essa são megalomania... É que você não assistiu? Não assisti. Mas assista. Sim. Tem um lance megalomaníaco ali, acho que Eu não uma ajudinha. consegui Vai conciliar naquele- os é. dois. Não? Não, Mas vai naquele encontro com aquela história do Kirk, né? Pô, o Gary ganhou esse poder e ok, o poder não é o problema. Como ele atingiu o poder, né? É muito poder em pouco tempo, ele não vai ter a sabedoria para lidar com o poder. E o adolescente, né? Que tá crescendo, tá se Exatamente. desenvolvendo, tá entrando numa sociedade, tá ganhando poder sozinho, né? Tá ganhando poder e não tem a sabedoria necessária para lidar com tudo aquilo, né? Então vai fazer cagada até não poder mais, Até né? acertar. Né? Até se encontrar, né? Como adulto, né? Como gente. homem mesmo, como gente, né? Enfim. Pega um adolescente, qualquer adolescente aqui, dá o botão Exatamente. bombom nuclear. Acabou Ah, o mundo. É. tanto que ele já tinha até arrumado problema com a outra nave, né? Com a... Antares. Com a Antares. Antares, né? Arrumado o Disse problema que- com matou, né? Então sim, mas... Não, mas eu acho que matar ele é um matou problema. quando fizeram contato com a Não, Antares, na verdade, né? ele explode a Antares no momento que ele chega na Enterprise, que os dois estão lá. Porque os dois voltam pra Antares. Ele Chega lá, deixa logo lá que e ele volta. faz o negócio com o olho lá, é aquele momento que ele destruiu a Antares, Quando o né? Julian tá fazendo Logo no começo do contato. episódio? Eu acho. Porque ele chega e já bom. No final do episódio, quando ele tá falando com o Tazian lá, como é que traduz isso? Taziano, sei lá. Taziano, Ele fala, alguém questionar e é Antares, né? Ele fala, isso foi logo que eu cheguei. Né? Ele tem um diálogo assim bem rapidinho. Então foi logo ele pisou na que Enterprise e já Kirk- cagou a outra nave, né? O Kirk indaga ele, não é? É. O Kirk indaga ele. Então, Já Antares começa a foi chegar logo nisso. depois que eu Mas eu cheguei. acho que porque ele não quis que Não queimasse lembrava o filme disso, mas é dele, né? verdade. Lá. Foi logo no comecinho. Já chegou causando. Ele tentou impedir que a Antares avisasse deles Sim. pra Enterprise. Porque quando eles estão saindo da Do alcance de do comunicações. alcance de comunicação da Enterprise, eles mandam uma mensagem. E daí o Charlie vai lá e destrói a Antares. É nesse ponto. Foi simultâneo a essa comunicação. Quando eles, não, ele tá junto, ele tá no deck e estamos recebendo um comunicado de Antares que é alguma coisa referente ao Charlie, daí corta, apareceu um monte de... Dá um chiado lá na Dá um mensagem, chiado. eles não conseguem pegar. Ele vira o olhinho e já... E assim, e logo que chega, ele já chega causando também, porque ele já se apaixona pela Yeoman lá de cara, assim, né? Janice Rand. Janice, ele encontra com ela, bate o olho e já, uou,
Acho que é a primeira mulher que ele vê na vida, né? Ah, Então... Exato. Foi literalmente amor à primeira vista, pra deixar primeira bem vista. claro isso. Mas é Pô, difícil, né? Imagina um adolescente com hormônio até não poder mais, 17 anos, Nunca porra. bateu umazinha. Nunca viu uma mulher, né? Ah, certamente Nunca não, teve cara. contato físico com É? outra E pessoa. ainda mais uma com cabelo daquele. Ainda mais ela, né? Que vamos Ainda mais lembrar, né? Grace Lee Que Whitney, ela tava linda nessa é uma época, briga cara. entre ela e a Aurora, né? Pra descobrir quem é mais bonita, que né, legal. cara? Inclusive eu tenho um dado triste, essa atriz, a Grace Lee Whitney, ela morreu esse ano, 1º de maio. Que Deus a tenha. Mas também com 86 anos. É, ela morreu velhinha, né? Ela é de 47, então... Ela teve uma vida longa e próspera. Longo e próspero. Junto com Nimoy. Eu não consigo fazer. William Shatner também não consegue. Aí. Tá vendo? Não estou Mas ele, só. mas ele é um capitão, né? Ele pode não pode. fazer. Mas eu posso também, gente. Não. Poxa. Aliás, você pode pegar uma cerveja, né? Ah, ok. Hum. Mas eu sou uma biomédica. Uma Eu biomédica precisava falar isso garçonete. agora, né? Obrigado. E... Como biomédica, você é uma ótima garçonete. É. Eu obrigado, espero não estar obrigado. equivocado, mas teve um momento que o Capitão Kirk teve um pequeno... Obrigado. Teve uma pequena rixinha ali com o... Ah, eu não acredito que eu esqueci o nome dele, cara. O Charlie? Não foi com o Charlie. Qual? Scotty? Não foi com o Scott, com o Sr. McCoy? McCoy. Teve um McCoy. pequeno problema com o Sr. McCoy. Sim. Eu Ah, não mas sei eles se foi estão sempre nesse episódio. brigando, né? Ah, Todas mas- vezes. Não, foi um momentinho só que até eu fiquei mal pelo McCoy. É o momento que ele falou assim, bajulado não vai ajudar nada agora. Ah, Ah, mas sim. é No muito próximo episódio, eu- simples isso. Eu faria É, isso também. É nesse, né? É do nesse. Charlie. É. Em que momento que foi isso que eu não É tô uma hora lembrando? que eles viram e Que ele falam, fala que olha... você é a figura paterna Isso, dele. a figura fala assim, paterna. Logo no É. começo. E o Kirk não, meio que Ele não não quer queria assumir, aceitar. né? Eu não quero ser pra mim não, isso aí não é Pô, problema tá meu. louco? Tanto que logo depois ele fala, né? Ah, então eu conto com o seu expertise aí, né? Conto com o seu conhecimento médico pra... Tipo, essa pica não é mais minha, não. Essa É. pica é do... Exatamente. né? Alguém Vamos vira, mudar, ele precisa de um pai. Escolha. Então, Não é comigo. Não é. Passa pro próximo aí. Rosto. Rosto. Saúde. Rosto. Rosto, pessoal. Vale lembrar que a gente tá aqui na salão hoje com o nosso convidado Daniel. Daniel. O Daniel não, Marcos, o convidado. Volta Daniel essa foi parte. anterior. Exato. Ah, vai voltar porra nenhuma. Errar faz parte. Normal. A gente tá aqui com o nosso amigo Marcos. Tá com um belo topete, diga de passagem, né? viu? Subiu um negócio ali. Foi... Você tem razão, Rafael. A gente vai chamar ele de qualquer coisa agora, né? Exato. Top. Não, Charlie. Hoje Charlie. esse é Charlie. Charlie. Exato. E... Fudi vocês. Bom, e aí ele, enfim, ele se apaixona lá pela Yeoman Uhum. e, enfim, começa a investir lá da maneira dele, né? Como ele consegue pifiamente chavecar a Janice. É que culturalmente ele não teve esse acesso. Ele não sabe teve como essa faz, né? instrução. Não tem a... Tanto que ele tá descendo de uma via de acesso onde 2 trabalhadores da nave saem e um cumprimenta o outro com um tapa na bunda. É, coisa de tipo jogador de futebol, né? Jogador de É, mano, futebol, tá é isso aí, tapinha, mano, né? bem well done, né? É. Daí ele encontra com ela no meio do corredor, não sei o que, é legal, tá, Dá uma tchau. tapinha na bunda também. É, e ela, assim, ela tá o tempo inteiro correndo, né? Ela. Não que ela esteja evitando o Charlie, mas ela tá trabalhando, né? Tipo, eu preciso chegar em tal lugar, preciso entregar isso aqui, preciso fazer qualquer coisa, né? E o Charlie tá ali atrapalhando, né? E Tá tal, sempre né? correndo. E aí ela fala, bom, eu vou sair pra jantar, né? Vou sair do expediente, acaba a tal hora, né? Isso vê depois o presente que ele dá pra ela. Que, aliás, ele manda Que bem é no o Xavier. perfume. Ele dá um ele dá um presente presentinho legal. e tal, Não, ele não dá Você sabe. ele não dá um presente qualquer, ele dá o perfume predileto Exato, dela. exato. O De que novo- também me fez lembrar o outro episódio. Poxa, como é que ele sabe? Consegue. Que é o do Sal na Terra, né? O The Man Trap. Né? Man Trap. Consegue Vamos. ler, pegar as memórias da Isso. pessoa pra saber o que gosta, pra criar aquilo, né? É o mesmo conceito mesmo. Será que ele também tem esse receptor, assim, que ele consegue, sei lá, sintonizar com Em uma nenhum emanação momento deixou mental claro. dos outros? Em nenhum É a momento única o cena, né, na deixou verdade, claro. que diz que ele lê a mente de alguém, A da né? Rosa também. A Rosa Quando ele também, deu da Rosa. verdade, E disse que era a cor preferida dela, rosa. É verdade, é. É. Bom, E ele... ela São fica os assustada. os então. Ok, a presentes, né? mente dela ele lê, isso é um fato. Acho Dos que ele outros tá não tão, sei, né? sabe, imerso na imagem dela que ele consegue Talvez- extrair essas coisas da mente dela. Sim. Porque ele não é necessariamente uma
uma figura psíquica. Não, porque A ele não única coisa prevê que mais ele nenhuma fez- movimentação, né? A Nem única do coisa que ele Kirk, nem do fez- Spock, não. nada. Além disso, ó, ele explodiu a Antares Uhum. e também ele fez aqueles truques de mágica com as cartas. É, a E fotinha de derreteu, Polaroid. e derreteu as peças Que é de legal pra xadrez caramba, 3D. né? É bem Porra, chato. legal. Na verdade, o Charlie, pra quem nunca viu outro ser humano na vida, até que é bom de chaveco, né? Ele falou, foi um truque de mágica, deu presente, o cara é do bom, né? Olha, se eu tivesse um truque tão bom assim, cara. E ainda enfiou uma das cartas no sutiã da Yeoman Foi, lá, né? né? Ela tirou do. Verdade. Né? Isso Cara, eu tenho tudo bom. lembrado. Isso eu teria feito. É, vou precisar aprender técnicas com o Ela Charlie faz por aí. aquela carinha Charlie. É. Oh, Charlie. Ah, Charlie, Oh, seu safadinho. Nossa, vocês combinaram? É, Se tivesse combinado, não daria certo. mas aí ela, assim, ela é bem mais velha que ele, né? Ela deve ter seus 25, não sei, né? Ela deve ter uns 25, né? Acho. Sim, sim. E ela vai tentar arranjar alguém da idade dele, né? E acha uma outra menininha lá, mais novinha e Que tal. não é nada mal também, né? É, que é Muito bonito. bem, Não lembro o nome dela. bem, ela Genérica, ela virou cuidado desaparece. a menina lagarto, né, coitada? Coitada. Virou Nossa. lagarto. Menina iguana. O cara realmente tem um problema com as garotas. É, então. Repudia ela. Não, na verdade ele Rustido, não tem né? esse tato. Meio rustido, cara, né? Talvez ele tenha um problema aí. Não, ele simplesmente ele renega. Tipo, não, você não é Janice. Sai daqui. Ele não tem esse tato. Ele não. Eu acho que. Ele até comenta, Mas ele porque comenta talvez que... ele é sincero, né? Ele é inocente, tem aquele amor inocente, ainda existe aquele amor inocente Não, que só daqui a tem 60 olhos. acho Assim, Sim, eu ia falar 50 anos Só tem atrás. olhos pra uma Ah, mulher, isso, não? É. Poxa. É, então, ele não tem. O Charlie não é o player ainda, né? Ele fala, bom, tô chavecando isso aqui, mas. Se essa aqui não der certo, eu cato essa outra aí, né? Ele não tem esse lance, né? Assim, então, Ele não é um Kirk, né? não é o Kirk. O Kirk tem que é único. as portas abertas por toda a Enterprise, né? Por isso Por que ele não toda a queria... galáxia. Por sinal, o Kirk se revelou nesse episódio, assim, como um mulherengo. É. Ao menos eu percebi isso. E ainda, cena clássica do Kirk, né? Eu vou conseguir um take sem camisa, né? Eu preciso mostrar que eu tô em forma, né? Tô bem. Tô bonitão aqui e tal. Mas Quero... que colanzinho sim, Colanza. velho. Até pagou um cuecão ali, né? Apareceu uma cuecona. Essa cena é a cena que ele mostra que ele tem bolas e não é por causa do colan. Não Exato. é colan. E aí ele vai tentar esfriar a cabeça do Charlie, né? Assim, ô Charlie, vamos lá, vou te ensinar a fazer umas coisas de homem aí, né? Vamos lá, Pra ver praticar se uma ele luta gasta- e tal, vamos gastar essa energia, Gastar um pouco desse Aí o hormônio. Charlie- dar uma desestressada. Gastar um pouco desse hormônio. Assim, hormônio, né? aí o Kirk percebe que ele é de fato um adolescente mesmo, porque É. ele quer tudo agora, tudo na hora. Sim. Assim. Ele não quer aprender a queda antes de aprender A bater. a bater. Sim. Não, mas eu não quero, que droga, eu não quero fazer isso. Cara, eu não isso quero foi fazer muito isso. significativo Foi, mesmo. foi muito interessante isso, cara. Não, você tem que aprender a cair antes. Uhum. Não, eu quero bater, me ensina a lutar. Não, mas eu estou tentando te ensinar a lutar. Não, eu quero lutar. É. Então isso foi muito simbólico. Isso faz um sentido absurdo, assim, pra quem. Tipo, pra gente que é mais velho do que uma criança de 17 anos. Isso faz um sentido absurdo. Porque, imagina só, você tá aprendendo os golpes e de repente você cai e você não sabe cair. Você se fode. Sim. Se fode bonito. E é exatamente o que o Capitão Kirk também ensinou. E é exatamente o que acontece logo em seguida, né? Então o É. Kirk fala, então beleza, vamos lá. Ah, você quer? Beleza, então vai. Então vamos lá. cai, E aí ele tenta lá dar umas rasteiras no Kirk, não consegue, o Kirk vai lá e derruba o moleque cai torto. O Sam, que tava ali do lado, começa a dar rachar o risada. bico, né? Então tá vendo? Ele avisou, mas não tava dando risada de debocha. É, tava rindo Porque, pô, faz parte. caiu e tal, tô de Todo boa, mundo né? cai, vamos rir também, cara. É. Tipo, essa ideia que ele tava dando, só que E se fode um grande, adolescente, né? né? Ele não tem 17 anos ali. Tipo, ele tudo bem, de idade ele deve ter, mas Sim. mentalmente ele tem bem menos. Nem menos, Bem né? menos. Porque ele é birrento, né? Bem birrento. Mas volta a falta do tato dele e da Uhum. cultura que ele teve. Sim. Não sei como era a cabeça de um Taziano, mas com certeza a figura paterna dele mesmo, um Taziano lá, espectral, ele parece que é muito ríspido, muito seco. Uhum. Então, para alguém que não tem esse tipo de reação, para um adolescente é pior ainda. Aí que vai ser birrento mesmo, aí que eu quero, você não tem coração, você não me entende, você é muito velho, você é chato, eu quero que você morra. É. Bem por aí. E aí o Charlie se emputece, né?
E aí tá no Rampage, né? Ele oblitera o cara de existência, né? Tipo, sei lá pra onde ele mandou o cara, né? Tipo, o Kirk fala, cadê o cara? Ele falou, ele foi embora. É, bem por aí, foi embora. Foi embora, não tá... É porque ele fala isso, gone. Quando fala isso, tipo, você entende de duas maneiras. É. Né? Ou ele foi pra algum lugar, ou ele morreu. Morreu, é. Ele falou gone, né? Ele tipo, se He's gone. foi. Ele se foi. Se foi, boa. Ele Boa se tradução. foi. Tipo, é um desprendimento. Tipo, dane-se, ele se foi. Não é mais preocupação. Parou de Mas mexer, tipo, né? Parou não de tá me mais aqui, não ufa. faz parte mais. Ufa parou de me preocupar, parou de me encher o saco. Esse é o primeiro que desaparece no episódio? É o É, o kimoninho, primeiro, o kimoninho vermelho. É. Ele tá de kimono vermelho, boa. E... Como que esse Uma- kimono? outra coisa que... Porque antes ele só faz umas bizarrices, assim, tipo, faz a peça de xadrez derreter, Explode faz uma navezinha ali. o bolinho de carne lá virar um peru, né? Faz a Uhura engasgar. Ah, ele dá uma Aliás, risadinha aqui. Aliás, a Na voz cena. do cozinheiro é a única aparição do Roddenberry como ator. Ele faz a voz do cozinheiro da Enterprise. Eu não sei. Ele fala, capitão, não sei, a bolinha de carne virou peru. Esse é o Roddenberry falando. É a única... A carne moída virou peru. A carne moída virou peru. E é a única participação dele na série como ator. Ele fazendo essa frasezinha. Pô, que animal. Legal ele ali. Tem alguma explicação do porquê ou foi só falta de Certeza extra? Acho que falta de extra. Ele falou, daqui que eu gravo esse negócio. Aí pegou o microfone e gravou. Certeza absoluta que ele quis participar, cara. Porque tinha muita gente envolvida. Ah, ele pode. Ele podia... Você é o dono do negócio? Eu sou o dono do brinquedo, quer brincar, né? É quase que um easter egg. Eu isso sou aí, o cara. dono dessa Muito porcaria. legal. Voltando nessa cena da luta, eu acho que foi a primeira parte que o Capitão Kirk demonstrou ser pai do moleque, né? Tipo, demonstrou aquilo que ele não queria ser. Sim. Né? Porque depois que ele mata, ele chama a galera. Mata não, né? Oblitera o cara. Ele chama o radinho lá, chama Dois vermelhos reforços. lá. Expendables. Chama 2 vermelhos pra escoltar o rapaz. Mas você não vai, eles não vão me bater, que não sei o que. Não, ninguém vai te bater, não sei o que. Só que ele dá uma ordem bem incisiva. Você vai, Você vai, agora, senão você tá fudido, cara. E aí ele ainda empurra os outros mentalmente lá, né? Os caras não conseguem chegar perto dele. E aí o Kirk dá uma engrossada que até eu fiquei com medo. Ele falou, se você não parar com isso, eu vou te pegar e eu vou te levar, né? Aí Uou! o Kirk tem bolas, cara. É a hora das Nesse bolas ponto, dele. As bolas dele. Acabou de ver o cara desaparecendo, acabou o cara ser voando, sumiram os tasers, mas você vai. Porque senão... Senão eu Esse vou é te o Kirk, carregar. cara. Cara, o Kirk mostrou ter bolas aí. E é só né? um truco, né? Porque ele não consegue fazer nada. Não é exato, Que nem mas... a frase que eu adorei do Spock foi estamos à mercê de um adolescente. Acabou. Nossa. Definição do episódio é isso, né? Estamos à mercê exato. de adolescente. Ah, e por isso o nome anterior, Charles Law. É. Tipo... Sim. E... Essa é a sinopse, inclusive, eu acho que do episódio. Estamos sendo dominados por um adolescente. Ah, é? Ah. Não, essa deveria ser. Ah, eu deveria acho ser, que deveria ser. ser. Mas eu falo que é porque... Porque realmente define o Realmente episódio, né? adolescente, e o mais legal é que já, desde o início você já define quem é o adolescente na história. E nessa cena em que o Kirk dá a ordem pro Charlie, nessa hora que você vê que ele é a figura paterna dele. É nesse instante que ele fala, não, você vai fazer o que eu mandei. Tipo, é bem um pai. É a falando definição de com um papel moleque. ali mesmo, né? É porque eu acho que nessa hora que o Capitão Kirk percebe que ele ser pai e ser capitão é a mesma coisa, praticamente. Sim. Né? Só que uma abordagem um pouco diferente. É. E... Aí, voltando um pouquinho, eu vi que você queria falar, né? Quando eles estão lá no mess hall, lá na cantina lá, né? Deles, que eles vão fazer... tá todo mundo lá brincando, tá não sei o que, e a Uhura vai cantar, né, e tal. E no roteiro original, ela era uma mímica. Sabe aqueles que ficam fazendo coisas tipo? Nossa, sério? Tava escrito como uma mímica, enfim, escreveram. E aí a Nichelle Nichols falou, eu não sei fazer esse negócio não. Mas eu sou cantora, pô, né? Eu sei cantar. E eles escreveram uma música. Spock tocando, cara, que Nossa, bárbaro que aquilo, louco, cara. Achei mentira. É uma Que instrumento, Vulcan cara? Lute. Lute é o que é? Lute é alaúde. Alaúde, é um Alaúde. alaúde vulcano. Alaúde. Que animal, cara. E é legal que parece uma harpa, né? Mas a precisão que ele toca, cara de paisagem dele, É um... tipo um mal mistindo o negócio. tipo, foda-se. E acho que é uma das últimas vezes que a gente vê o Spock com emoções ainda. Porque Dando uma ali ele tá ainda...
meio que aproveitando a música, gostando do negócio, não sei o que. E acho que é a última vez que o Nimoy ainda não tinha o Spock 100% definido. Porque a partir daí, meio que... Eu não lembro de cabeça, talvez eu te encontre alguma coisa ainda pela frente, mas de cabeça eu não lembro de nenhuma outra cena que o Spock esteja meio fora de personagem. E assim, pra sabe? variar um pouquinho, é justamente a Uhura que vai cutucar ele. Que vai cutucar, que é De E novo, vai ótimo, né? brincar com ele. Meu, Porque aquela história... gostoso demais ver os É dois, ótimo. os dois brincando, Porque é meio assim, parece que a Uhura, ela... duelando, né? Parece que a Uhura tem um interesse ali, né? Ela faz meio brincando, tá não sei o quê, mas se o Spock der a abertura, vai, então beleza, então eu topo esse negócio, né? Mas se ela fala brincando, se o Spock der as de Spock mesmo e der uma de John sem braço, ela... Caguei pra você. não esperava menos, né, Sr. Spock? E continua a vida dela, né? Não tem lua. E... Eu acho que ela arrisca bastante. Ela arrisca, ela tá jogando ali. Se o Spock topar, ela topa. Né? Eu acho que, Caralho, Spock! Ô Spock, Ô Spock, pega não o dá uma dessa pra gente, pega meu. o Uhura, pelo amor de Deus, meu. Tava esperando você pegar ela, cara. A gente vai ter que esperar até o J.J. Até- Abrams, enfim. É isso. Mas a gente chega lá. Até o filme novo. Segue? Mas daqui a... Mas esse spoiler. Daqui a 7 anos a gente vai ver essa cena. Um pouco de chocolate na sua vida não faria mal. Mas aí nenhum, eu trouxe... Spock. Olha como eu sou uma pessoa dedicada. Eu trouxe a letra da música. Fez lição de casa. Eu fiz lição de casa. E eu achei ótimo, assim, porque a primeira parte da música... Ela zoou o Spock. Então, ela tá assim, Ela falando do brinca com o Spock e Spock. tal, falando que ele parece um diabo, tem Não, Devil vai, Ears, canta, Devil canta. Eyes e tal. Ah, eu vou cantar com a voz da Uhura. Então vai, vai. E aí fala que ele pode hipnotizar e tal, não sei o quê. E ela acaba falando que ela não sabe, que nós não sabemos o que ele vai fazer. E depois, quando o Charlie tá lá e tal, não sei o quê, ela muda e começa a falar do Charlie, mas meio que sacaneando a Yeoman, né? A Janice. E ela fala que, pô, é um menino que vem de um lugar que não é um menino que não é lugar comum, procurando o seu primeiro Abraço. seu primeiro abraço, é boa. His first embrace, né? É verdade. E ele tá guardando pra você, e ela dá uma piscadinha assim É. pra... E meu, é muito show. É tipo jogando ela em cima dele. Meu, ó, esse problema é seu aí. Já que o Spock Resolve isso aí, quer, né? né? Precisa ter um beijinho aqui. Pelo menos alguém tem que beijar, né? E depois ela acaba falando que nós não sabemos o que você vai fazer. Né? E também, e fala diretamente pra ele, né? Pro Charlie. Bate de frente. E bate de com frente pra né? ele. Então, enquanto um é o Spock, é aquele alienígena que, como a gente tinha falado no outro episódio, né, que o Spock foi um símbolo sexual nessa época, né? Assim, as mulheres ficavam malucas por ele. Pô, esse cara aí que é todo sério e tal, não sei o quê, aqui não encontrou uma mulher fogosa, né? Eu dou um jeito nesse Spock, aí ele vai perder a lógica, né? Quero achar o lado humano dele. Então ele tinha esse charme, essa sedução de ser meio frio, assim, né? As Ser mulheres indiferente. quererem... ser indiferente, as mulheres querem ver Ainda se... funciona. Uma pergunta. Ainda funciona, né? Ai, será? Quando é uma pergunta, o que E- você acha disso, Funciona. Lucinho? Olha, Você E aí, quer a Lucinho, ala ó, feminina? Você caçava o Spock, Lucinho? honestamente não. Ah, Lucinho, olha o Spock. Nossa, até o Daniel grandão, pegava hein? Spock. Eu pegava o Spock fácil. Newton pegava E Spock. eu acho até um pouco estranho ele ser tão aclamado assim, antigamente. Então, pô. Não, eu não acho. Lembre-se que é 50 anos E aí, atrás, assim, tá? quem que é isso? Kirk, Spock ou McCoy? Qual dos três? Que óbvio. É o Kirk, né? Não tem jeito. Ok. Mulheres, então, né? Mas, Spock. Perdão, Spock. E... Aí é nesse momento que o Charlie acaba com a voz da Uhura. Ele... Ah, Ele se Exato. Mas sente tem um afetado pela letra. Na verdade, Exato. tem um grande motivo. Na hora que ele entra, ele já entra tentando chamar a atenção da Janice Rand. Fica com a cartinha. E ela fala, não enche o saco, eu tô ouvindo ela agora. A minha atenção agora é dela. É, e nesse e ele momento quer pra você ele. vê, e ele quer pra ele. Nesse momento você vê que ele fica puto com isso, fala, não, volta sempre que ele é adolescente birrento, o brinquedo é meu, eu quero ser o centro da atenção. Então quando a Uhura tá cantando, ele ainda, nesse instante ele ainda deixa, ele ainda tipo fica magoadinho, meio chateadinho, mas ele deixa as pedras rolarem. Agora, na hora que a Uhura começa a cutucar ele, é a gota d'água. Ele vai lá e corta a voz dela. Acho que o Roddenberry ele definiu muito bem Charlie, né? O adolescente. E, enfim, foi
espetacular. Adolescentes dos anos 60, né? Isso que... Que ainda é o mesmo, né? Adolescente é adolescente. Você poderia mais, né? Porque anos 60. É, alguma coisa assim, acho que só muda... Com aquela jaqueta colorida dele, Exato. só pra estar nos anos 60, né? Isso, Se- eu acho ah, que... cara. Se na Grécia, desculpa, né? Cara, se na Grécia Antiga o Aristóteles falava esses bandos de arruaceiros falando do Sócrates, cara, porque eles eram adolescentes na época, eles vão destruir tudo que a gente criou, tudo que a gente fez, tudo que a gente estabeleceu, esses adolescentes, essa criançada aí vai destruir, eles estavam falando, esses delinquentes, estavam se referindo ao Sócrates. Imagina hoje, cara. Cara, essa é a função do adolescente, né, cara? É questionar o passado, né? Sim. E a função do adulto tentar segurar as tradições. Uhum. E assim vai a sociedade. Até que o adolescente cresce, vira um novo Em adulto, algum tem momento novas isso muda. tradições, Não, e aí ele tem- tenta segurar o que ele criou, e vem um novo adolescente e questiona aquilo, fala, meu, você tá errado, e não é assim, e eu vou te obliterar, e... Eu vou fazer você ir. É, ir. Gone. Gone. E é isso aí, vamos... Igual, né? Vamos fechar esse primeiro bloco e a gente volta daqui a pouquinho. E é isso aí, estamos de volta para o bloco final de Papo nas Estrelas hoje. A gente está falando sobre Charlie X. Voltando um pouco pra essa cena lá da cantina que eles estão se divertindo. Que nem o último episódio é quase a primeira que roda do episódio, né? É, Que ainda a Rura sempre correndo risco. E se for seguir todo o resto, ele não vira e fala, vou atrapalhar outra pessoa. Não, ele faz a pessoa sumir pra abraço. E ela não. É um que fato. o Rura é lieutenant, né, meu amigo? Não pode deixar fazer ela sumir no meio da galera também, né? Aí... Não, mas ele não tem. O não Charlie tem esse não tem pudor. muito pudor, não. Se eu vou obliterar alguém, eu vou obliterar você vendo ou não. E quero ver o que você vai fazer. Isso é. O Charlie não tá muito ligando assim quem é a pessoa. Ah, você não gostou? Você vai junto. É, tanto que tem uma parte que ele fala, pô, qual a vantagem de ser adulto, né? Eu não sou um adulto e eu posso fazer o que eu quiser, e você não. Né? Ele questiona, não. assim, né? Eu não sou um adulto, sou mais poderoso que você. Você tem O os que você vai seus fazer? princípios. Né? E- É, de volta aquele paralelo entre um adolescente e o Charlie X. Que na verdade Ele ele é um adolescente, né? Não, acho que não tem paralelo, é Não, diretamente mas um adolescente, né? o episódio usa muito a metáfora do adolescente americano Assim, do adolescente dos anos 60. Tradicional, humano, criado na Terra eu e o Charlie. eu tenho poder, sabe? Sim. Todo adolescente pensa, O problema é eu que esse posso tem, mudar né? o mundo, eu posso Gostaria. mudar sua cabeça, você é velho, antigo, quem vai dominar sou eu. Arrogância de ser invencível Arrogância de também, ser adolescente invencível, sempre imortal. tem isso. Eu tenho muitos anos de vida ainda, né? Isso dá a entender que o Charlie, ele de fato foi criado por uma família, só que essa família era completamente ausente. Assim, a ponto dele criar o próprio... Sem filtro nenhum, né? Não teve filtro. Tinha filtros, mas não os mesmos que a gente. Outra Né? cultura, né? Eram tasianos, né? Não são humanos. Eles tinham outros sabe o que é ideais, engraçado? né? Outro juízo de valor, né? Sim. E pra mim o que é engraçado é que ele queria esse contato humano. Então ele fez de tudo em Antares para ser transferido para Enterprise, para chegar em onde? Que planeta? Eles estavam indo para um planeta. Na Colônia 5 lá. Na Colônia 5. Colônia 5. O Charlie estava insistindo para que a nave fosse para essa Sim. rota. Ele né? queria. Ele quer contato humano. Porque assim, todo mundo sempre fala muito de não, nós temos que evoluir, nós temos que transcender o nosso corpo físico e tal. Mas enquanto um ser físico, nós temos a necessidade de coisas físicas, né? Não, Ainda mais na adolescência. ainda mais na adolescência. E é isso que ele busca, né? Por mais evoluído mentalmente, de poder mental que o Charlie seja, ele ainda está preso dentro de um corpo, né? Ele não é um Tesiano que é um ser de energia, né? De vontade. Mas, Na verdade ele é se eu não me engano, pelo que eu entendi, ele é um humano que é criado. Ele é um castaway, né? Ele caiu no planeta, a nave caiu lá e ele foi o único sobrevivente, né? Não é isso? Não falou Não, isso, na verdade? isso que eu ia discutir agora. De onde ele veio? O que ele é? É só ele ali? Ele é um humano, parece que a nave dele caiu em Tesian. Sim. Não, E só ele Tesian- sobreviveu. Enfim, é isso, o Charlie, ele... Eu acho que não tem muita metáfora, não. Ele é declaradamente um adolescente querendo botar o pau na mesa e falar eu sou fodão, sabe?
E, só que nesse caso ele é realmente perigoso, né? Enquanto você, no nosso mundo normal, o adolescente vai lá e fala mais alto, você bota ele no quarto de castigo e ele vai ficar lá e vai ficar emburradinho. Ali não, ele faz o quarto desaparecer, faz você desaparecer, faz o planeta desaparecer e ele faz as coisas da maneira dele, né? Vai mas pro cantinho do é... castigo, né? Vai pra parede. Ia desaparecer pra onde? É uma ótima pergunta, cara. Eu tava Mais pensando... uma- o Porque que que ele os Tasianos conseguem trazer de volta, né? mas de onde? Esse do universo limbo, paralelo né? tesiano que... Do... Essa outra dimensão Void. deles. Do limbo, Do não Void. sei. Ele Mandou pra transformava algum lugar. as coisas. Não. Sim, Ele transformou uma... também pode transformar. Ele transformou a Será Yeoman, que a que a Janice traz, em uma salamandra, sei lá. Nossa, mano. Ele morfa a cara de uma outra lá pra ela não ter olhos, não ter nariz. Tudo não ter mina. boca. Ele envelhece bizarro. uma. Tudo mina. Ele envelhece, Ele lembra? envelhece, ele Será que envelhece ele não uma- reagrupa átomos ou moléculas ou partículas? Paralisa em nível aqueles quântico? homens que estavam rindo. Fala, não ri. Não dê risada, porque Não agora Não ele sei, acha... não sei. Porque se, por exemplo, a menininha lá que tava de azulzinha, né? A Yeoman mais novinha, da idade dele. Uhum. Ele tem que transformar num lagarto. Uhum. Por que o Sam, ele some? Ele não transforma o Sam num pato, sei lá. Porque o que é o nada? Ainda é alguma coisa. Sabe? O vácuo é alguma coisa. Segundo sabe? História Sem Fim, não, né? O nada é um nada. Segundo História Sem Fim. Ah, Mas... legal. Se fosse um lago vazio, seria alguma Easter coisa. egg, né? pessoal. Você não sabe do que a gente tá falando, se instrua, por favor. Tem uma parte lá da astronomia que diz que é muito raro você encontrar um ponto no universo que seja completamente vazio. Né? Sempre tem alguma coisa, por menor que seja. Talvez ele reagrupe átomos, mude a estrutura atômica, o agrupamento quântico, Ok. Mas aí e transforme em alguma outra coisa. Tá, Porque então ele fez possível o você Sam fazer virar isso. peido, Vácuo, sei lá. virar ar, Tá. sabe? Mas ok. aí é sempre a explicação científica, em ficção científica, é sempre aquela coisa. Você, tipo, 2 frases você já explica qualquer coisa, Sim, entendeu? sim. Então é... sei lá, Agrupamento isso... quântico. Talvez se ele tivesse controle. Exato. Porque além dele ter esse controle, ele pode assumir o controle de outras coisas também. Sim. Tanto é que no Capitão Kirk teve que... O controle do Spock, desculpa. Nossa, essa parte foi hilária, né? Que É ele muito desejava legal, profundamente, né? O Spock recitando o Alan Poe, né? É Alan Poe, é Alan Poe. Nossa, que legal, eu não sabia E- disso. Não sabia não. É. É Muito legal. Eu perdi o fio da meada. E tanto que tanto que chega um ponto que ele assume que sim, eu é. preciso de você ainda, né, Kirk? Uhum. E depois tem um ponto que ele não precisa mais, né? Ele fala, não, agora eu controlo a nave, né? E ele começa a controlar a nave inteira. Mas é o que o Capitão Kirk começa a... Ele tem a ideia brilhante de ligar todos os equipamentos a mais da nave pra ele ter mais coisas pra ter controle. Tem que né? controlar. E aí eles E ele começam a perder- apertar todos os botões possíveis, né? Aí ele assume total controle da nave, entre aspas, né? Mais do que ele deveria, mais do que ele poderia aguentar. Sim. E ele perde o controle de si mesmo. Né? É. Esse é o Capitão Kirk que vai lá e Resolve Morrão. resolve o no problema. mundo, de De- novo. O Na que verdade, aconteceu igualzinho naquele outro episódio. No Com o Gregor. anterior, no Gregory. anterior. O que eu mais Falou agora há vejo pouco, nisso... É o Greg, né? Não é... Gary. 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 Mas o que eu mais vejo nisso é justamente isso. O Kirk comentando, acho que com o Spock, olha, ele não vai conseguir se focar. Porque um adolescente é Estratégia, isso, né? né? Um adolescente Estratégia, não o Kirk consegue. estrategista sempre. Estrategista sempre. Eu ainda vou falar do xadrez 3D. Ele não tem foco. Ele é apenas um adolescente, então ele não vai conseguir se focar em tudo ao mesmo tempo. Ele não vai conseguir controlar todo esse poder. Ele não tem o treino, né? Ele não tem o treino. Ele tem o poder, mas não tem o Exatamente. Nessa hora, a primeira hora que eles falam que ele o Charlie talvez tenha uma fraqueza porque tá olhando muita coisa ao mesmo tempo, nessa hora ele meio que prova uma onipotência, porque ele entra pela porta, relaxa, eu consigo ouvir, não só eu tô ouvindo vocês, como eu entro e fala, eu consigo fazer todo mundo aqui desaparecer quando eu quiser. Então, tipo, nossa, então eles acabaram de falar que ele talvez tem muita coisa no prato E dele, ele ele se não vai mostra conseguir. mais fodão ainda. E aí ele entra e então, não, truco. Mas uma coisa que eu acho estranho é o Capitão Kirk ter essa ideia. Porque quando o... Por quê? Aí que tá. Porque no momento que ele tava jogando xadrez, não o Capitão Kirk, Sim. o Spock tava jogando xadrez com... esqueci o nome dele de novo, caramba. Com o O Charlie. Charlie, Ele tava jogando xadrez com o Charlie, o Spock meio que sacou assim que ele não consegue administrar várias coisas ao mesmo tempo.
Porque ele falou assim, você cometeu um erro. Aí o Spock foi lá e deu um checkmate nele e ele ficou puto! Tá ligado? Mas amoleceu antes as o peças. Spock tava jogando com o Kirk de novo, né? E o Kirk ganha. Não, o ganha. Kirk Ganha, ganha. o Kirk ganha. O Kirk Dá um ganha, checkmate. mas ele faz um... O Spock faz um comentário dizendo, sua mente não tá aqui, Sim. né? Mais um, Então pode ser que mais uma vez também use esse, puta, se minha mente não tava lá, eu não tava tão bem no jogo, Uhum. né? Mais uma vez, ele ele, pode usou uma estratégia ilógica fazer pra essa- vencer o Spock. Essa parábola a pro... segunda Se eu vez. talvez não consiga controlar tudo ao mesmo tempo, Uhum. o Charlie também não, né? Então acho que não é ok o Kirk ter essa cara. Faz sentido. Também faz sentido. Mas eu acho que faria mais sentido se o Spock Se o tivesse Spock essa ideia. tivesse, Essa concordo. cena foi legal porque quando o Kirk dá o checkmate no Spock, o Spock de novo fala, os seus movimentos são muito ilógicos e blá blá blá. Aí ele faz o mesmo comentário E daquela ele primeira vez. o mesmo comentário e ele dessa vez ele vira, ele comenta. Ele fala, mas de um jeito ou de outro o jogo é seu e tal. De jeito né? ou outro você ganhou. De um jeito ou outro você ganhou em tantos. Primeiro o Spock comenta, em tantos movimentos você vai perder alguma coisa, daí o Kirk vai lá, mexe uma peça. Daí ele pergunta pro Spock, você tem sangue humano. O que é que você está sentindo agora? Sim. É raiva. E o Spock fecha a cara, assim, sabe? Tipo, dá uma de mané sem braço, não. E sim, gente, eu tô com são duas bebidas, tá? Eu sei que cada vez eu pego de um copo. São duas bebidas, uma amarela e uma verde, e uma azul. Isso é triste, isso se chama alcoolismo. Porque cada hora eu tô pegando de um copo, né? Na edição vai falar, nossa, que edição estranha, né? Então não, são dois mesmo. Eu tô bebendo muito. Boa. Easter eggzinho. E... É um detalhe interessante sobre o xadrez, assim. E outra coisa legal, assim, que muita coisa no roteiro gira em torno do que o Charlie quer e o que ele pode, né? Ele pode isso, pode aquilo, né? E o Kirk tem a super frase, né? Que tem 1 milhão de coisas que você pode ter e 1 milhão de coisas que Isso você animal. não pode ter. Isso é a Sim. frase da... E é muito o papai episódio. pegando, senta aqui, moleque, deixa eu te ensinar um negócio sobre vida, né? Justamente aquilo que o McCoy Queria, né? sugeriu, né? Assume o lugar de pai, né? Meu, pô, seja pai, se é capitão, seja pai, é um passo só. Sim, né? Para de me bajular, não sei o que. É. Nessa E parte aí. ele tenta explicar também, algumas vezes ele tenta explicar pro Charlie o que é crescer, né? Então a primeira vez quando ele dá o tapa na bunda da Rand, Não tem nenhum jeito certo de bater numa mulher. não tem Tá. nenhum. Ele fica meio com Fica vergonha. encabulado, Aquela né? coisa Tem que de ensinar da isso. onde os bebês vêm, sabe? As Ele, abelhas. as abelhas. Então ele resolve, não, quer saber? Não se bate em mulher de jeito nenhum. Ah, boa. É uma boa desculpa, uma boa. Saiu-se bem. E depois de um tempo, quando ele vai explicar sobre o amor pra ele, ele fala, olha, na verdade você pode ter tudo, você pode querer tudo que você quiser, mas nem tudo você vai ter. E ela não é da sua idade, ela pode até gostar de você, mas ela não é da sua idade, ela A é idade mais não bate. velha, a idade não bate. É. E depois, quando quando o Charlie é levado de volta pelos Tazianos, a Randy sente a falta dele, ela chora. Ela vai falar. Ela fica ela meio É verdade, ela morocochô, fica ali, baqueada. No finalzinho, assim. Porque Meio finalzinho. é a questão, de novo, é a questão que ela vira pro Charlie, que o Charlie pergunta, mas eu te amo, que Ela você, fala, te ama, você não sabe o que significa isso. você não sabe o que significa isso, mas ela sabe. Então ela sabe que o que o Charlie sente por ela, ela sente triste por isso, né? Então na hora que ele é tirado, ela sente a perda dele, na verdade, não a perda de um homem na vida dele, mas de um adolescente. Sim. Tava O que eu acho um legal, adolescente bem no inocente. começo, assim, quando ela ainda não se envolveu tanto no caso, né? Tipo, era só um moleque chato na nave. Puta, sai do meu pé, sai, para de me chavecar, porque tem um monte de cara me chavecando na nave mesmo, né? Porque, obviamente, ela, o Hura, elas sabem que, né? Que todo mundo tá olhando Uhura pra vai elas, chavecar né? ela. Então,
Uhura chaveca ela chaveca a Uhura, enfim. É os anos 60, né? Os anos 60, pessoal, paz e amor. Não é muito Ó, diferente de ó. 2000. De hoje, é. E eu acho legal como ela chega pro Kirk e fala, pô, o Kirk, olha, eu sou a primeira paixão dele, né? The first crush, né? Sou a First crush, é. primeira paixão dele e tal. Vai ser difícil explicar. Vai ser difícil explicar, eu não posso dar o pé nele assim, porque ele vai destruir o moleque, né? Então a gente tem que. Casar trauma. Vai causar um trauma, a gente tem que levar. Pô, ela foi super profissional, né? Olha, isso aqui tá acontecendo, capitão. Profissional do amor. Resolve aí, senão eu vou só. ter que machucar ele em algum momento. Exato. Eu acho muito Exato. bacana como ela tenta lidar com essa situação, né? Antes dela se envolver tanto, né? Ela fala, ó, isso aqui é um caso, é um evento, tá acontecendo, vamos tentar resolver da melhor maneira pra não machucar o moleque, né? E aí começa, vou apresentar uma outra menina, vou fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Uma coisa que eu observei que eu achei muito bacana foi na cena final, não só a Janice, ela demonstrou algum afeto por Charlie, por esse adolescente chato, mas assim, o Kirk também se compadeceu. Eles de todo compactuaram mundo com ele, né? na nave, apesar dos Sente pesares, pena, né? né? Eles Enfim, sentiram todos- pena, né? Sim. Talvez porque todo senti mundo outra coisa. se reconheça, né? Todo mundo já passou por aquilo, Isso. né? O Kirk já deve ter passado por isso. Com O Kirk certeza. sim, porque como foi estabelecido Ele nos era dois um episódios, nerd, ele era um né? nerdão, né? O Kirk era o cara que talvez nem sempre ele foi o ladies man, né? Assim, nem sempre ele goes low, né? Tipo, ele sabia, foi lá ensinar pro moleque como é que chega na mulher. Não, vai devagarinho. Mas ele aprendeu, viu? Ele aprendeu. Teve uma galáxia inteira pra treinar, né? Lembrando daquela história da academia, que a primeira mina que empurraram pra ele quase casou. Exato, então. Verdade. Exato, esse é um ponto. Mas Gary safado. eu não achei que essa tristeza, essa melancolia Gary Mitchell. no final. Gary Mitchell. Mitchell. Você valeu. não percebeu. Então, eu não senti que essa melancolia no final foi dó dele. Foi uma pena, um pesarzinho que eles sentiram por ele. Eu acho que... Um carinho. Então, nada, eu acho que não foi nada. Eu acho que eles queriam Foi um que ele ufa. fosse embora. Foi um ufa, foi um alívio. Como foi o pessoal da um Antares. choro foi um choro de alívio, porque, tipo, porra, não acabamos que nem o pessoal de Antares. É que Até ele fez porque um eu drama, né? Não, até porque quando o Kirk tá negociando lá com o Taziano, né? O Kirk fala, não, eu acho que ele tem que ficar com o povo dele. Aí o Taziano vira e fala, não, ele vai destruir vocês ou vocês vão destruí-lo e tal, não sei o quê. E aí o Kirk fala, Eu acho mais uma metáfora. Então, talvez... Não tem o que eu fazer, acho- né? Talvez essa parte seja um plot hole. É. Né, seja um buraco na trama. Mas eu acho que ele falou aquilo só pra dar uma camadinha no coração dele, assim, tipo, pra ele falar... Eu tentei, né? Eu tentei, tá ligado? Só pra deixar claro, assim. Dê as opções. Não era o que queria. Exato. Deu A opção. gente pode ensinar Não- ele a se controlar. Pode É. ser. Aí o. Justamente pro cara dar essa explicação, né? Exato. Se é possível ou É não. possível, existe a né? opção dele. Talvez, sei lá. sim, talvez sim. Tava mais com uma... Foi pra Foi isso, uma né? estratégia. E até mais por uma foi outra pra- estratégia. A Janice, o episódio inteiro, ela foi atrás do Kirk, ela tentou ajudar o moleque, então ela pediu, olha Kirk, conversa com ele, ele tá apaixonado, olha, eu saio tal horário pra gente conversar, sai às 4 da tarde, se eu não me engano. Ele tenta apresentar Bom uma saber, né? outra, É é bom bom saber. saber. Você viu que lá naquela época, na Enterprise, o expediente era menor, né? Não ia até às 6, ia até às 4. Trabalha menos pra... Tudo bem. Bom, afinal de contas são 403 pessoas lá dentro, eu acho que Tem gente suficiente, suficiente, né? pra Poxa. cobrir, Os turnos. cobrir os turnos. Né? Não tem por onde escapar, você mora e dorme no seu emprego. Você dorme e trabalha. Mas tem recreação. É, Ah, sim, eu é acho. bom, O, né? o Spock tocando Cara, eu Lira queria... Vulcana. Eu curti a gig lá dos dois, cara. Curti, cara. Eu acho que é o ponto alto do episódio, é a Uhura cantando e Spock certeza. tocando. Cara, aquela pegada sessentista, assim, da Black Music na voz dela, legal pra assim, caramba. E ela- mesmo formato. A voz dela é ótima, É né? ótima, assim. sensacional. Cara, eu senti um quê de... um som meio tribal dela cantando. Ela é uma coisa meio dela. Eu sei que... Eu não vou saber qual música que é, mas eu Tá. sei que a melodia usada pra fazer usar nessa letra é uma antiga canção escocesa, irlandesa, algo assim. Existe essa música, eu Nossa, tinha... eu ia falar Swahili. Eu vi lá no Memory Alpha e não anotei, esqueci. Enfim, Ah. Memory Alpha, gente. Podem ler coisas lá, é bacana. É a Wikipedia do Star Trek. É tudo que vocês precisam. E
E, enfim, é uma música antiga, é uma música que já existe, então eles Uma usaram... tradicional da Irlanda. É uma música tradicional, bem antigona, tal, domínio público, opa, vamos lá. Essa mesmo. Grã-Bretanha, provavelmente. Não lembro de onde que é, mas é uma musiquinha que existe. E, enfim, tá lá na voz da Uhura. Tem alguns momentos assim que ela tá cantando, eu acho que o Daniel deve ter prestado atenção, mas ela foge um pouco da escala. Mas Sim, é cara. um charme Ela- da época. Cara, é totalmente atonal, cara. É, Totalmente atonal, cara. Tem meio que uma regrinha do blues que você nunca sobe um tom inteiro ou meio tom inteiro. É sempre meio tom, aliás, é sempre um quarto de tom. É uma coisa bem pra sair mesmo, sabe? Pra dar aquele Cara, punch isso É, nesse subtonal, cara. né? É, uma coisa meio semitonal, assim, do blues. Né? Mas deve ser essa Por isso influência que eu que sou ela roqueiro, teve. né? Eu adorei ela ter feito isso. Eu achei o máximo, achei o máximo. Não, achei lógico, demais. Blues é vida. O blues é... Blues é vida. Blues é Ao amor. blues. Ao blues, ao blues, ao blues. Eu vou brindar de azul, tá? Mídia azul. Brindarei de daltônico, né? vejo. Bluesman. Mas eu achei legal também porque no fato seria alguém escrevendo esse som nos anos 60 tentando ser sci-fi. Então são dois fatores que pra gente já são Sim. alienígenas. É engraçado, cara, que eu tô começando a reparar, não só por causa do Star Trek, mas outras produções da época, que tudo que era meio diferente era reconhecido como sci-fi. Então, músicas orientais, esse tipo de coisa é considerado exótico. Você pode ver até no próprio Star Wars mesmo. Acho que nas primeiras partes do. A gente não fala de Star Wars nesse podcast, tá? Tudo bem, a gente tá. É só detalhe musical, assim. Peço perdão. Desculpa, tá? Trackers, Perdão. desculpa. Mas aqui é amor, né? Aqui é tudo amor. Então, no Star Wars tem essa parte do jazzista, né? E é meio exótico mesmo. Tem Sim. escalas exóticas, instrumentos, sons exóticos. É justamente pra isso que você falou, pra definir o que é sci-fi e o que não é. Mas o alaúde vulcânico buscava já a acho estranheza parecido. mesmo, né? Vulcaniano. É vulcano, na verdade. Vulcano. É vulcano, vulcaniano, acho que não. Aí Talvez, é do vulcão. Seria vulcânico. talvez teria, Vulcano. talvez na época tenham Eles traduzido falam assim, vulcanos, nas né? dublagens e tal. Mas é verdade. Mas é vulcanos, do tradução Alaúde oficial vulcano, hoje. então. alaúde vulcano. Alaúde, vulcano. Como é que é em inglês? Vulcan. Vulcan. Vulcanur. Vulcan Loot. Vulcan Loot. E é isso aí. Bom, esse foi Charlie X, o estranho Charlie. Carrie é estranho, eu pensei também. Na hora eu pensei na Carrie. tem um que sim, viu? É verdade, tem um. Então, que de um- Carrie, né? Tem. Tem bastante. Tem. Caramba, Legal, a gente legal. devia ter feito essa análise. Estamos mais fazendo cedo. ela agora. John É, mais Carpenter. cedo, exato. Devia ter feito mais cedo. Só que não cai sangue em cima do Eu Charlie. pensei no monte Ah. de sangue de porco caindo em cima dele. mas O único sangue que aparece é daquela faquinha de bolo, né? Não. Ah, não, é do outro Corta. episódio. É do outro episódio, desculpa, é do outro Corta, episódio. Não, Negada, não corta nada. Agora vai. Agora tem que cortar. Você viu como eu ajeito as coisas, né? Star Trek, Star da Trek, Star Wars, puta. Star Wars. Bom, então é isso aí. Foi Charlie X, Considerações finais? estranho Charlie. E aí, vamos dar nota pra isso aí? Boa. Vamos dar nota com as Sem considerações? considerações Não, finais? com as considerações. Com Dá as nota e considera. Tá bom. Vamos considerar uma nota. E aí, já? Já? Considere uma nota. Já. Cara, de 0 a 5 eu vou dar nota 3 pra esse episódio. Não reprovou, mas não... Não, tá um pouco acima da média. É, dos ok. episódios anteriores, né? O que Ele é falhou? muito simples. Hã? O que falhou pra você? Aqui que perdeu 2 pontos aí. É o que não teve, eu acho. Você tem. Ele, querendo ou não, foi um episódio muito simples, muito direto de, ó, Teve é um aventura. moleque adolescente, acontece isso, aquilo, conflito de adolescente, história de um moleque adolescente, blá, e acabou. Mas ainda assim foi bem contada, teve partes legais nesse episódio, teve o Rui cantando, então tá acima da média. Ok. O Rura cantando, eu acho que é sempre É um ponto inteiro só pra isso. Ponto inteiro. eu dou um ponto pra isso. 6 de 5. Então o episódio é reprovar se a Aurora não cantasse, é isso? É o primeiro episódio que ela canta, eu acho que Ficaria abaixo da Não, e média. detalhe. O Spock acompanhando, né? Spock É verdade. acompanhando. Nossa, tipo, Isso é é uma verdade. coisa que Tipo, eu não esperava isso. Imagina tirar um som Mas eu com o acho que foi meio Spock. contra a vontade dele, não? Aliás, Quando ela começa a Leonardo cantar. Nimoy, procurem aí no YouTube, Leonardo Nimoy tem um vídeo chamado The Ballad of Bilbo Baggins.
Nossa, que animal. Tá, Pode Procurem, Vou Spock procurar também. cantando, Quero ver muito, essa Essa nem eu sei, Quero ver essa cara. bola. muito sorrindinho e é ótimo, gente. Assistam. E já, Agora você não, quer Marcos. terminar? Ou... Não. Terminei. Próxima pessoa. Posso falar? falar. Então, cara, eu achei esse foi um dos melhores. Desculpa até. Esse pra mim foi um dos melhores episódios, cara. Na real, assim, tipo, eu fiquei bem. Eu fiquei emotivo com esse episódio, assim, tipo, eu me coloquei no lugar dele e me coloquei no lugar de todo mundo. Teve a parte do final me deixou mais deprê, assim, porque não acabou bonito, tá ligado? Não acabou belo. Acabou com um corte seco, assim, animal, todo mundo mal deprê, assim, tipo, uau, ainda bem que não foi comigo, tá ligado? Ainda bem que não rolou aqui, dói no cu dos outros, mas não dói no meu. E eu curti pra caralho, eu vou dar uns 4,5 pra esse episódio. Uou. Nossa. Porque, Caramba. meu, esse episódio foi tenso, cara. Ok. Eu fiquei com medo desse Tocou o episódio. seu coração. Coração. Tô com meu cérebro, né? Tipo, porra, valeu a pena, valeu mesmo esse episódio, cara, eu curti mesmo. Show. E aí, Marcos? 0 a 5. Vamos lá. 0 a 5. Quanto vale esse episódio? 2,75 de 5? Só pra dificultar a conta, né? Não, só pra não ser 3 que nem o Japs, que precisa ser diferente. Ele não teve nas outras semanas, né? Exato, é a primeira nota que eu tô dando. Primeira nota você sempre dá mais alto. Entendi. Não, é que nas outras semanas também era, por exemplo, 2,5, todo mundo com a mesma nota, às vezes. Eu achei legal, achei o Pololote é simples e eu não acho ruim isso ser simples, sabe? Tem começo, meio e fim. Aliás, uma cena que eu acho que a gente não falou o suficiente foi o negócio dele, ele putaço, passando andando, vê uma galera rindo e sai a mina sem boca, sem nada, que eu achei bizarro pra caramba. é verdade. Na verdade é que eles acham que muito eles legal. estão... Não riam de mim. Eles Exato. estão rindo de uma Não, mas- piada, nada mais. Porque é essa insegurança do adolescente. De, É, tipo, aquela parada, não, é. eles estão rindo de mim. Eles estão olhando pra cá, eles estão olhando pra mim. Eles não estão olhando o acidente que tá acontecendo atrás de mim. Eles estão olhando pra mim, Ou sabe? puramente a felicidade alheia. Eu não tô feliz, então ninguém vai ser feliz nessa merda. Ou, Eu sou fodão, tá ligado? Então aí, Ah, essa vou cena jogar bizarra que eu merda achei no muito ventilador, foda. tem todo E ele mundo. Foi faz no isso na James, mina, né? de É, novo. exato, de Alice in Chains, De Matrix, novo, de novo, ele só sem pega boca. a mina pra fazer isso. Não, mas os caras ficaram lá paradão, né? Tava todo É. mundo ficaram paradão do nada, assim, ó. É a mina que sai com a Mas cara imagina do o lado. trauma dos caras, né? Tipo, estão conversando, a mina some a cara dela. Ele, Uou. não, Liquid fez a cabeça dos outros, sei lá. Eu espero que não tenha nenhum japonês lá, porque tem uma lenda japonesa disso. Eu acho que isso é só no Mulher sem próximo. face. Ah, é verdade, tem, é legal. Da escuderia básica. Mas eu achei bem legal. Então, 2,75. Não, 2,79, eu aumentei 2,79, agora. ok. Lembrei que é legal. Lembrou da E tem a Aurora cara, também. cara do Suíte. O Rura sempre é um ponto inteiro. Exato. Tá. Eu vou arredondar, tá? Vou dar nota 4 para esse episódio. Eu gostei muito dessa inclusão de um adolescente no seriado. Eu acho Wesley que- Crusher. Eu ainda acho que o jeito que mostrou o Kirk como uma figura paterna dentro da Enterprise, como a Rand como a paixonite de alguém ali dentro, é o que a gente espera, inclusive, do episódio, da série. Eu me senti também no lugar do Charlie X. É muito interessante saber que, olha, esse amor não é correspondido, mas eu gosto de você, eu te amo de uma outra forma, e diferente do dia, eu discordo, eu ainda acho que ela Nutriu um sentimento por ela. nutria um sentimento até de amor materno, talvez. Não, ou talvez de um amor proteção fraterno, né? fraterno, uma proteção com ele. Ou uma simples pena mesmo. Uma simpatia, teve alguma simpatia com ele. Isso pra mim foi essencial, tá? Foi um closure no episódio, então já ganhou um ponto aí. Ó, o Rura fazendo um gig com o Spock. Nossa, se vale. E isso ganhou outro ponto pra mim também. O Kirk atuando como um pai lá dentro também já ganhou mais um ponto. Ele sem camisa, se mostrando como, não, eu vou ensinar você a lutar, né? A brigar, e ele ensinando a cair. Mesmo ele ensinando a lutar, mas ensinando primeiro a cair, isso também ganhou mais pontos ainda também. Então esse episódio pra mim ele foi menos aventura
e foi mais introspectivo. Então, pra mim, ele foi superior ao último que a gente viu, ganhou 4. E é o Uhura, né? Bom, É o Uhura. Então é 3 o mais o Uhura, ponto te amo. Uhura. Então 3 mais o ponto Uhura. Sim, ela Ok. achocolatou o episódio. Nossa, cara, que. Você errado em tantos níveis. Exato. Ah, certo isso, cara. Certo. O Uhura é sempre certo. O Uhura é níveis sempre também. certo. É lógico, É. tipo, qualquer E gente detalhe, tipo, tá? é pouco. É. E detalhe, pra mim ganhou também um outro ponto, daí fecharia todos os pontos possíveis e imaginários, só que não vou dar 5, tá? Teve a Janice Rand, que eu sou apaixonado por ela também, porque ela, pra mim, ela tá sempre lá, ela tá sempre desmerecida, ela não é uma lieutenant, que nem o Uhura, mas tá sempre lá. E o Kirk, dá umas olhadinhas, ele fica indeciso entre o Uhura e a Janice. Eu sinto isso. É. Você Então, sabe- desculpa, ela de pijaminha com um lado só aqui, então é um ponto a mais também, né? Olha. Que esse pijaminha também. Não, ia aparecer a Aphrodite, Janice né? de pijaminha rosinha. Ela Porque- parecendo uma grega, né? É. Porque rosa é a Não, cor preferida rosa dela. é, exatamente, a rosa é a cor predileta A dela. minha também, Janice. E você sabe que no projeto inicial eles queriam que o Kirk e ela tivessem um romancezinho, assim, era a ideia que Faz sentido, cara. que ela fosse par romântico do Kirk, porque tinha que ter par romântico naquela época, meio que, né, A Uhura, sempre ela é tem que ter. muito séria, ela é muito, né, tenente pra tá... A Uhura do Spock, né, cara? É, o Pô, Uhura é Uhura do do Spock. Spock. E o Kirk, McCoy a gente vai ver pra frente. Esse Acho que o aí, Spock é da Uhura. O Spock é da Uhura. deve Boa, ser boa, um- vai. É diferente. o Spock é da Uhura, é esse. O Spock é de todos nós. É Spock, né? Mas Spock é amiga da Galatada. a Uhura tem mais chance, né? A Uhura tem Ela bem ganha mais mais. chances. Não, o Uhura ganha de todos. Não tem jeito. Acho que o seriado devia ser só pra ela. Só pra Uhura. Um spin-off. Devia ser Olha, a Uhura Uhura. das Estrelas. Devia ter, sério, devia ter uma série Star Trek da Uhura Capitã, cara. Um spin-off. Nossa. Uhura Captain Uhura. Capitã Uhura. Tem esses orgasmos já, pô. É isso aí, ó. Eu prefiro Paramount, vocês. Captain Uhura, é isso que a gente quer. Cara, Eu nos anos prefiro 60, né? E a Uhura Seria- velhona hoje, cara, com 80 anos. A Uhura tá com uns 80 anos, né? Ela hoje, imagina, velhona. Michelle Nichols. Imagina, ela velhona, almirante da frota. Almirante da frota. Nossa, Uhura. Nem que capitã, é longe. almirante. Almirante, cara. Aquela coisa meio Almirante. Space Color, sabe? É, Uma coisa mais... meu, ó, E ela eu tem roteirizo, se mais vocês amor, quiserem. né? Pode chamar. Ela tem No mais telefone e sangue. pela internet. Ela tem Nós mais vai ser um sangue extra, tá nas ligado? veias, cara. Ela tem mais sangue nas veias. Ela é a contraparte do Spock, cara. Eu É. acho Ia ela ser demais. legal, ia ser bom. Ia ser E aí, demais. Docinho, vamos lá. Quanto Vamos lá. você vai dar nesse episódio? Minha nota 3,95. Acontece com motos quebradas. É pra não ser 4. É, pra eu não ser 4 igual o Dani. Gostei muito do episódio, gostei da abordagem, de falar sobre a adolescência, que é muito válido. E por todos nós já. A gente já passou por isso, a gente realmente sabe que a rebeldia pega um pouco assim na adolescência. Achei muito bem escrito, muito bem escrito. As falas, enfim, os personagens, o Spock, todo mundo, a Uhura, enfim. Eu prefiro o Kirk, mas ok. Tenho que admitir que ela foi sensacional cantando, com o Spock tocando, hein? Claro. Mas enfim, 3,95, gostei. E o Uhura não apareceu sem camisa ainda, o que apareceu já, né? Sim, Então, É valeu. verdade. Eu poderia subir essa nota, inclusive. Não, ok, deixa. Mentira, deixa. ganhei um ponto só de Kirk? Fica sem camisa, um ponto. É, até o Spock apareceu com um pouquinho mais assim de. É. Mais, um pouquinho menos de roupa, né? É menos roupa no Spock, mas É. ainda assim tava de roupa. Ok. E a sua nota, Newton? A gente não viu o Spock pelado. Nossa, Ainda não. Ainda não. Bom, eu gosto desse episódio, eu acho bom episódio. Eu gosto dos episódios que são da DC Fontana, ela tem outros episódios aí pela série. E São mais acho psicológicos, legais né? os episódios dela, são visões bacanas assim sobre o tema que ela tá pegando, ela sempre tem uma opinião legal. Ciência humana. Vamos né, lá. Ela é humana, Muito bem humana pra escrito. cacete, assim. Pra cacete. É. Parece que ela apela pra isso, né? Ela É. apela pra humanidade dos personagens. Né? É engraçado, assim, é a história de um adolescente menino, né? Um homem, né? Mas, querendo ou não,
tem uma pegada feminina, né, na história, assim, como Bem sutil, cara. é quase maternal a maneira como eles querem passar pra gente se apegar ao Charlie, né? Assim, é feminino. Imagino de que nos certo anos modo. 60 seja muito tipo, meninos gostam de aviões, cowboys, tiros, bang bang, espaço, guerras, e as meninas têm mais essa coisa introspectiva, essa coisa mais delicada. Foi De cuidar eu acho que mesmo, foi né? clichê com uma alma cuidado. feminina. Mas sim, acho que essa visão dos anos é o nascimento 60. do clichê da época, né? Sim. Talvez. Star Trek ditou muita coisa, né? Ó, antes de se fazer de outro jeito, a partir de agora se faz assim, né? E sem contar com um tema completamente diferente de tudo que a gente viu antes. Claro, com exceção de alguns poder psíquico pontos e tal, não sei o que, chaves, mas- né? Talvez Mas- até do que tava rolando na época, né? Que era mais faroeste. Sim. E assim, porque o Charlie não é um vilão, né? Não, e Ele o ponto... E Ele é assim, um antagonista, ponto- mas não um vilão. Sim. Que é completamente Um diferente. ponto que a gente não discutiu é os poderes do Charlie, por mais que eles estejam o tempo inteiro na cara do espectador, ele não é o ponto principal. O poder O poder dele não é o ponto é uma coisa principal. secundária. A gente passa muito tempo se preocupando com Com o que ele vai fazer, o que passa na cabeça dele. do que a qual o música poder termina dele. com nós. O que será que ele vai fazer, né? Exatamente. E vamos lá, um ponto só de música, porque o Hura cantando. Não tem jeito. Eu acho Cara, o ponto alto do episódio. É jazz, Precisam né? fundar um fã-clube. É jazz, Meu Deus. Não, eu acho que tinham que formar a banda, cara. E Spock e o Hura. Spock, o Hura, o Hura Scott do Spock, no sintetizador, Olha, cara, ó, já me deu uma ideia pra um... o Sulu na se é pra fazer percussão. se é pra fazer uma jam session com Star Trek, cara, assim, todos os atores, vamos lá, pega o Data na Next Generation, que o cara tem uns álbuns de jazz de fora, assim, tem uma puta voz o cara. E, aliás, muitos atores de Star Trek têm músicas, assim, eles gravaram álbuns cantando e tal, são vários atores que fazem isso. Então, Não sei porquê, acho que deve ser alguma, não sei, alguma coisa de Star Trek, assim. vale a pena Provavelmente, procurar. pessoal, Coisa de artista. na sexta temporada do Papo nas Estrelas, a gente volta com isso. A gente Então, volta. Bom lembrar. Mas a sua nota, Vamos lá, por quanto favor. que eu vou dar pra esse episódio? Eu acho que eu vou dar uns. Eu vou dar 3, cara. Eu vou dar 3. De novo, porque eu sei que Star Trek é capaz e tem Caramba. muito episódio bom vindo. Uhul. E então eu não quero gastar meus 4,5 Eu agora. gasto tudo né? essa porra. Acho que esse episódio, assim, em comparação ao que vem, ainda é um 3. eu já tô Em vendo que vai comparação ao ter futuro. episódio que eu vou dar nota 7,5 de 5. De 7,5, Cara, eu só dei essa nota porque eu gostei mesmo desse episódio. É, um Foi puta episódio episódio. que marcou mesmo. Acho que, sei lá, eu me vi naquele moleque algo que eu poderia ser. A gente se afeiçoa, né? Sim. Sabe? Tipo, Puta ele é de ator, né, fato uma cara? criança, o ator é bom. O ator é muito Pô, bom. o ator é demais. Você se viu como uma pessoa que podia destruir a Enterprise, então. Eu me vi, isso. cara. Mas imagina você como criança, você tem tanto poder na mão e você não sabe o que fazer com ele, você faz qualquer merda. Isso, não é a questão do Eu destruir destruiria a é Enterprise. da se- inconsequência. Sim, Depois eu resolvo o que eu faço. Mas eu remonto ela, Depois eu eu posso. resolvo. Vou fazer Não, a... legal, cara. Puta episódio. E vamos lá, semana que vem o que a gente vai assistir? A gente vai assistir The Naked The Naked Time, Time. a hora nua, A hora pelada. a hora pelada. Pagaram Hora pelado na pelada. Enterprise. Meu Deus. Essa Eu versão em vou português estar mesmo, pelado. olha pelada. É hora nua. Será que... Hora vai- de nudez, Hora eu de acho. nudez. Ouvi boatos que nesse episódio aparece a Uhura lutando pelada com a Janice. Quem falou isso? Eu não sei. Num Na ringue minha- de lama, né? Num ringue de... Na minha cabeça. Umba, e. Ok, acho que é hora de encerrar. Desceu o nível, vamos encerrar. Valeu, gente. Obrigado, até semana que vem. Obrigado.